reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou e compartilhou, todo mundo se alimentou. Ainda sobrou! Jesus pegou os pães e os peixinhos, agradeceu ao Papai do Céu. Então o milagre aconteceu. Ele compartilhou com toda a multidão e a alegria prevaleceu. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho E partiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. A paz do Senhor, crianças! Que alegria por mais uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Jesus esteja com você. Como é que você está? Você está bem? Diante de tantas coisas, né? Mas nós temos um amigo muito poderoso, por isso que nós não podemos deixar de ficar felizes, né? Apesar das dificuldades, mas Todo-Poderoso está conosco. E eu te convido para nós orarmos, para dar início a mais uma aula. Estamos na 10ª aula, está bem pertinho de acabar o nosso trimestre, não é isso? E logo, logo nós iremos voltar para os nossos templos. É isso, você tem orado para que isso aconteça? Espero que sim. Vamos lá? Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos para falar com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo nosso lar e porque tu nos amaste. Deus, ajuda cada criança, cada família que está participando desta aula. Toma em tuas mãos, meu querido Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que coisa boa, né? Falar com o Papai do Céu. E hoje, criança, a nossa linda aula, a aula de número 10 da nossa revista, daí um close, da nossa revista Jardim de Infância, que tem como tema o meu amigo Jesus, o seu também. É muito poderoso, viu? É verdade. E vamos ver qual é o tema de hoje. Aula de número 10, que tem um tema, olha, uma multidão é alimentada. Vamos repetir? Uma multidão é alimentada. Como aconteceu isso, crianças? Ai, eu não sei, mas eu sei que a multidão todas saíram com a barriga, olha, vazia ou cheia? Não vou te contar, só no final da aula, para você ficar aqui com a gente, tá bom? E olha só, a história de hoje é maravilhosa, mas antes dessa história, chegou agora a hora do nosso versículo. Pega a sua Bíblia aí para nós abrirmos as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento, viu? Você já pegou a sua Bíblia? Vamos lá, no Novo Testamento, no Evangelista Lucas, que será a nossa história, viu? Você vai abrir e você vai deixar aberta Lucas capítulo, que é o número grandão, 9, e o versículo, que é o número pequenininho, 10.
É onde está a nossa história, certo? Marca aí na sua Bíblia. E agora vamos para Coríntios, que também está no Novo Testamento. Coríntios, olha, assim que passa Romanos já é Coríntios, viu? Olha, vem assim, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e Coríntios, certo? É 2 Coríntios, procura aí, capítulo de número 9, versículo de número 8. Coríntios 9 e 8. Que diz assim, já achou? E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Olha, agora vamos ler aqui. E Deus, vamos primeiro para cá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Para ficar, olha, na cabecinha. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. 2 Coríntios 9, 8. Agora, bem forte, eu e você. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. Vocês viram aí? Que coisa maravilhosa. Essa certeza que Deus pode dar muito mais do que nós precisamos. Não é isso, crianças? E o que você tem precisado? Você tem falado ao nosso Papai do Céu, a Jesus o Todo-Poderoso? Se não, comece a falar com Ele ou através da oração. Ele vai ouvir a sua oração e responder o seu pedido. E agora, né? Nós temos a hora da nossa história, que está em Lucas. Eu mandei você abrir, não foi? Lucas, capítulo 9 e versículo 10. A nossa história está aqui, viu, nesse livro. Olha só, abriu a sua Bíblia? A Bíblia diz que Jesus tinha passado por aquela cidade, tinha curado muitos enfermos. E ele tinha se retirado um pouco, sabe, crianças? E ele retirou-se para um lugar deserto chamado, sabe como? Era uma cidade lá, chamado Betsaida. Olha que nome difícil, criança. Betsaida. Era esta a cidade que Jesus tinha ido pensando que ia descansar, mas a multidão, olha, ia atrás de Jesus, não adiantava. Por onde Jesus passava, a multidão lhe acompanhava. A multidão lhe seguia, mas assim, mesmo cansado, Jesus recebia todas aquelas pessoas que estavam enfermas e curava e falava também sobre o reino de Deus. E aquelas pessoas ficavam maravilhadas com tudo que Jesus falava. E olha só, criança, fazia tempo que Jesus estava ali falando do reino, curando os enfermos, expulsando os demônios, do mesmo jeito que nós falamos nas aulas passadas, fazendo muitos milagres. Mas será que neste dia Jesus ia fazer mais milagre? Será que essa história conta de algum milagre de Jesus? Vamos ver. E a Bíblia disse que Jesus estava lá naquela cidade de Betesda e crianças tinham uma grande multidão, grande mesmo, ouvindo Jesus falar. E olha, as horas já tinham se passado, já estava ficando escuro. Sabe, são
Samuel, ali naquele lugar estava ficando já escuro, porque as horas já tinham passado e as pessoas nem percebiam, porque era tão bom ouvir Jesus falar. Isto era muito bom. E já muito tarde, os discípulos disseram a Jesus: já está tarde, Jesus, despede esse povo, despede a multidão, porque a barriga deles já estão roncando. Eles estão com muita fome e aqui não temos como conseguir tanta comida para tanta pessoa. E olha só, e todas aquelas pessoas, eram tanta gente, crianças, homens, mulheres, era tanta gente, criança, que a Bíblia diz que só de homem, viu? Fora as mulheres e as crianças, tinha 5.000 pessoas. Você já imaginou todas aquelas pessoas com fome? E aquelas barrigas tudo roncando, né? Então os discípulos disseram assim: Senhor, olha, manda eles embora para eles procurar o que comer. Jesus disse: não, eu não posso dispensar estas pessoas. Elas vão para muito longe com a barriga vazia. Vamos procurar comida para elas. Ah, crianças, mas olha o que aconteceu. Os discípulos estavam ali e eles ficaram preocupados porque não tinha tanta padaria naquele lugar que pudesse fazer pão para tanta gente, sabe? Porque, como eu disse, tinha só de homem 5.000, fora as crianças e as mulheres. Mas olha o que Jesus disse. Jesus disse aos seus discípulos: manda todo mundo se sentar. Jesus mandou todo mundo sentar. Já imaginou esperando o quê? Jesus disse: o que é que temos? E um dos seus discípulos disse assim: mestre, temos aqui um menino e ele tem em sua cestinha, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pãezinhos. E quantos peixes, crianças? 2 peixinhos. Mas como poderia, criança, só 5 pães e 2 peixinhos alimentar aquela grande multidão, que só de homem havia 5.000, fora as mulheres e as crianças? Eu creio, crianças, que os discípulos ficaram muito preocupados, porque sabia que aquele lanchinho daquele menino, que com muita satisfação e obediência ofereceu o seu lanchinho para Jesus. Mas Jesus disse assim: olha, fazei com que eles se assentem em grupos de 50 em 50. E assim, criança, toda aquela multidão se sentou para ver o que Jesus iria fazer. E sentaram aqueles grupos de 50 em 50. E Jesus pegou o lanchinho do menino, que era apenas, olha, 5 pães e 2 peixinhos. E eu fico imaginando que aquelas pessoas com o olho arregalado, como é que ele vai conseguir alimentar tanta gente com apenas esse cestinho com 5 pães e 2 peixinhos? E a Bíblia diz, criança, que quando todos estavam sentados, Jesus pegou, olha, o lanchinho do menino, que o menino tinha oferecido. Sabe o que Jesus fez? Jesus levantou para o alto, olha, e agradeceu a Deus aquele cestinho com os 5 pães e os 2 peixinhos. E Jesus distribuiu para que os discípulos dessem a cada pessoa, crianças. E sabe o que aconteceu? Um grande milagre, porque a Bíblia diz que quanto mais as pessoas comiam, mais tinha pão e mais tinha peixe. Sabe por quê, criança? Porque quando Jesus está em algum lugar, 5 pães torna-se uma grande padaria. E foi assim que aconteceu, crianças. Quando Jesus, olha, rendeu graças, agradeceu ao Pai, o nosso Deus, aquele pouquinho, aquele lanche que era tão pouquinho, olha,
5 pães e 2 peixinhos, criança, alimentou toda aquela multidão e aquelas pessoas ficaram muito maravilhadas, crianças. Sabe por que elas ficaram maravilhadas? Porque elas viram mais um grande milagre de Jesus. O milagre agora não era de saúde, não era de ressurreição, era de providência, de alimentar toda aquela multidão. E a Bíblia diz, criança, que quando toda aquela multidão, homens, mulheres e crianças, foram alimentadas, ainda sobraram, sabe quantos? 12 cestos, crianças. Jesus mandou, olha, recolher tudo. E os discípulos recolheram e sobraram 12 cestos. 12 cestos cheios de pães e peixes, criança. Isto mesmo. Sobrou tudo isso porque Jesus tinha feito um grande milagre. E hoje, crianças, não é diferente. Qual é o milagre que você precisa para Deus fazer na sua casa? Agora tem um segredo. Você precisa oferecer algo para Jesus, igual aquele menino, viu, Samuel? Pois é, isto mesmo. Ofereça, Davi. Ofereça o seu lanchinho, a sua oferta ao Senhor, viu? Porque Ele recebe com muita alegria e com muita gratidão, por menor que seja a sua oferta, viu? Mas não esqueça de oferecer ao nosso maravilhoso Jesus, tá bom? E olha só, para concluirmos nossa aula, nós agora vamos lançar um desafio. Sabe qual é o desafio, crianças? Na hora da sua janta, na hora do seu almoço, agradeça, ofereça em gratidão ao Senhor aquela comidinha que você vai comer e assim vai alegrar o coração de Deus, tá bom? Seja o café da manhã, seja o almoço ou seja a janta, ofereça ao Senhor como Jesus fez, ofereceu a Deus o seu Pai, tá certo? E não esqueça também, sabe a ofertinha da escola dominical? Você tá juntando, não é? Tá bem pertinho de você voltar para as salas, viu? Então guarda a ofertinha e pede para a mamãe ou o papai levar para a igreja, tá certo? Então, criança, essa é a nossa história. E agora nós vamos orar para concluir a nossa aula. Fecha os olhinhos. Vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigada por mais uma aula. Muito obrigada pelos milagres que Tu fazes e que ainda vai fazer. Muito obrigada por cada criança, por cada pai, por cada mãe que está ouvindo esta aula. Jesus nos ajuda, nos sara, Senhor, de qualquer enfermidade. E o milagre que precisamos no nosso lar, vem, Senhor, conceder o desejo do nosso coração. Pois a Tua palavra nos diz que Tu faz mais do que precisamos. Deus, eu Te agradeço por tudo, porque Tu és maravilhoso. Amém. Muito obrigada, criança. Não esquece o nosso desafio, viu? De a sua alimentação oferecer ao Senhor em forma de gratidão, tá bom? Boa semana, fica com Deus. Um beijo no fundo do nosso coração. Até mais, criança. Deus abençoe.